Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos reunimos aqui mais uma vez nesta sala virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida, este maior presente que Deus nos concedeu, que é a vida, este patrimônio divino que nós temos à nossa disposição provisoriamente, sob a nossa administração. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo da humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade como oportunidade para os nossos estudos, as nossas reflexões. E hoje aqui nos encontramos para mais este momento de estudo e trouxemos como base para estas reflexões o capítulo de número 76 do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E o capítulo 76 tem como título Socorramos. Então, Emmanuel buscou como referência para este capítulo, sobre este socorro a nós e aos nossos irmãos de jornada, palavras de Jesus, que estão lá no Sermão do Monte, no capítulo de número 7, no versículo de número 2, quando Jesus nos fala sobre uma certa medida. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Jesus de Nazaré, com Emmanuel, com Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem também é de número 76, que tem como título Auto Perdão. No último encontro nosso, nós estudamos a mensagem anterior, que também trata sobre o auto perdão. E irmão José, devido à importância deste assunto, ele trouxe mais uma vez neste capítulo mais reflexões acerca do auto perdão. Então ele nos diz da seguinte maneira: o assunto do auto perdão é tão importante que convém voltemos a analisá-lo. Então aqui ele já deixa bem claro no início do capítulo a importância acerca do auto-perdão, ou seja, você se perdoar. E aí ele diz na sequência, sob o pretexto de não viver efetuando cobranças excessivas, são muitos os que enveredam pelos caminhos da vida, muitos os descaminhos da vida, muitos os que se transformam em instrumentos do sofrimento alheio. Então aqui ele fala que em muitas situações, se não ficarmos vigilantes, nós usamos como pretexto o auto-perdão e nos tornamos instrumentos de sofrimento das outras criaturas. E aí nós iremos nos perdoando sem limites e não buscando o perdão da outra ou das outras criaturas. Não é simplesmente nós perdoarmos os nossos erros, mas sim, em primeiro lugar, buscarmos o perdão das outras pessoas. Depois que alcançarmos o perdão daquelas criaturas que porventura tenhamos prejudicado, aí sim é que devemos buscar na nossa consciência
o perdão a nós mesmos. Então é por isso que ele nos fala que em muitas situações, sob o pretexto de não viver efetuando cobranças excessivas, são muitos de nós que nos enveredamos pelos descaminhos da vida e nos tornamos instrumento de sofrimento às outras criaturas. E aí ele diz na sequência, como por exemplo, aí ele faz um questionamento, como por exemplo, te poderias perdoar pelo sofrimento que, para teu deleite, impões sucessivamente aos outros? Então aqui ele nos chama a atenção sobre aquelas situações de muitos de nós, por ignorância, nós impomos sofrimento aos outros por felicidade nossa, por puro deleite em ver os outros sofrerem. Então aqui ele nos fala como eu irei me perdoar numa situação desta? E aí ele diz ainda na sequência, faz um outro questionamento da seguinte maneira, de que te vale obter o próprio perdão pelo mal praticado contra alguém, se esse mesmo alguém não te liberta da justa acusação pelo que o fizesses padecer? Então aqui, como que eu irei me perdoar? Como que eu irei alcançar na minha consciência o meu perdão verdadeiro, ou seja, o auto-perdão, se aquela criatura ou aquelas criaturas que eu fiz sofrer não me perdoou ou não me perdoaram? De que forma eu irei me perdoar? E aí ele diz ainda, se o perdão dos semelhantes, o chamado auto-perdão, ou melhor, sem o perdão dos semelhantes, o chamado auto-perdão é evidente, sintoma de grave desequilíbrio da parte de quem não se importa com as consequências de suas atitudes. Então aqui ele nos chama a atenção que sem o perdão dos outros, e se nós nos perdoarmos, é sintoma de grave desequilíbrio pela nossa parte, em principalmente não importar com as consequências das nossas atitudes. Então, sem sombra de dúvida, é preciso que busquemos e alcancemos este equilíbrio para realmente buscarmos junto às outras pessoas que porventura tenhamos prejudicado o perdão delas para conosco, para depois trabalharmos em nós o chamado auto-perdão. E aí ele encerra dizendo o seguinte, quando a lei divina nos solicita completa reparação de qualquer erro cometido, somente os insanos conseguem perdoar-se e continuar vivendo a fazer de conta que jamais a infringiram. Então aqui ele nos chama a atenção que somente numa situação de insanidade da nossa parte, nós continuaremos seguindo a vida adiante, nos perdoando constantemente, sem se importar ou sem nos importarmos com o perdão das outras criaturas, como se nada tivesse acontecido. Então é preciso que reflitamos acerca disto e é preciso que vivamos em vigilância constante, conforme Jesus nos pede, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque em vigilância constante nós não iremos levar prejuízo, não iremos prejudicar as outras criaturas, aí sim não necessitaremos do perdão das outras criaturas e nem mesmo do nosso auto-perdão. Mas quem de nós na atualidade aqui na Terra não necessita do perdão dos outros? Consequentemente, sem sombra de dúvida, nós também necessitamos do perdão para conosco, nós precisamos também perdoar os outros. Então, o perdão, conforme ele nos diz aqui nesta mensagem, não tem como ser diferente, é uma via de mão dupla. E é preciso que nós trabalhemos desta forma. Então, fechamos este parêntese aqui com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel e Chico Xavier, neste capítulo de número 7,6 do livro Palavras de Vida Eterna, Socorramos, em que Emmanuel buscou como referência estas palavras de Jesus. Com a medida com que tiverdes medido
vos hão de medir a vós. Então aqui, a anotação de Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 2, quando Jesus nos falou sobre o julgamento. Com a mesma medida que nós medimos os outros, nós também seremos medidos. Se nós julgamos os outros, nós também seremos julgados e somos julgados constantemente. A mesma régua, simbolicamente falando, a mesma régua que usamos para medir os outros também usarão a mesma régua para nos medir. E aí Emmanuel vem e nos esclarece da seguinte maneira: de certo, observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdia. E sempre na Terra existiu isto, desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias, porque estamos no mundo de provas e expiações e para cá, via de regra, com exceção daqueles que vêm na condição de médicos, de enfermeiros, de professores, aqui estão praticamente todos, quase todos, na verdade, quase todos espíritos doentes que vieram para cá em tratamento. Nós estamos aqui em tratamento, nós estamos aqui em regime de educação, em regime de aprendizado, nós estamos aqui em uma imensa sala de aula. Então, se nós ainda nos encontramos na condição de provas e expiações, sem sombra de dúvida que entre nós haverão constantemente desacordos, desentendimentos, acontecerão desajustes, acontecerão discórdias. Enquanto nós não nos ajustarmos, não estivermos vivendo realmente de acordo e em plenitude com a lei divina, a lei de amor, justiça e caridade, isto continuará ocorrendo entre nós. E ainda ele diz, junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Então aqui ele fala que junto de nós, junto do nosso coração, nós encontraremos criaturas que parecem que vivem em regiões morais diferentes das que nós vivemos. Aí ele diz, entes amados desertam da estrada justa, amigos queridos abraçam perigosas experiências. Quantos agrupamentos familiares nossos, em quantos agrupamentos familiares nós encontramos estas situações de entes amados que desertam da estrada justa, e também amigos, colegas de trabalho, companheiros de jornada que abraçam perigosas experiências. É por isso que ele fala que junto do nosso próprio coração nós encontraremos esses problemas. E ainda ele diz na sequência, na forma de um questionamento, como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Como? De que forma nós ajudaremos? De que forma nós iremos conseguir ajudar esses nossos companheiros se nós nos encontrarmos em equilíbrio necessário e suficiente para ajudarmos estes irmãos? Então, este é o questionamento que ele faz, como ajudar? E aí ele diz, censurar é fazer mais distância, desprezá-los será perdê-los. Então aqui ele começa nos respondendo a este questionamento, como ajudar estas criaturas, ele começa fazendo esta observação, não é com censura não iremos auxiliar, se censuramos, nós iremos fazer mais distância entre nós e eles. Se nós desprezarmos estas criaturas desajustadas, nós também iremos perdê-los se nós estivermos em condições de ajudar essas criaturas. Se formos nós os necessitados de ajuda, sem sombra de dúvida que ao censurar-nos, irão construir uma distância maior. Se nos desprezar, sem sombra de dúvida que o problema ainda será maior, conforme ele nos diz. E aí ele acrescenta que para ajudar é imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para ajudar é imprescindível saibamos socorrer. É preciso que aprendamos a socorrer através do bem efetivo e incessante. E aí ele acrescenta que para começar este bem, realmente essa prática do bem,
é preciso que nos sintamos na posição deles e comungar-lhes a luta. Então, nestes que se distanciaram, que estão em experiências perigosas, esses que estão em regiões morais diferentes das nossas, se nós nos encontrarmos em equilíbrio maior, sem sombra de dúvida que é preciso que nos sintamos no lugar deles, vivenciando o problema deles e também prestando serviço no bem para os auxiliar. Então ele nos fala que é preciso que nos situemos no campo dos problemas em que eles se encontram e atendamos à prestação de serviço de forma silenciosa, sem censurar. E aí ele acrescenta que no pensamento, ou melhor, se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Então, no nosso pensamento, é preciso que guardemos estes companheiros, estes entes queridos, não na condição de um problema, mas na condição de um irmão de jornada que realmente precisa de ajuda, e se eu puder ajudar na medida do possível, é preciso que eu auxilie, é preciso que realmente não perca a oportunidade se ela aparecer. E ainda ele nos diz que na palavra, ele disse no pensamento, é preciso guardar estes companheiros com carinho. Na palavra, é preciso que envolvamos estes companheiros na bênção do verbo nobre, sem censura, sem crítica, o verbo nobre na nossa palavra. Na atitude, porque não adianta simplesmente pensar corretamente, não adianta simplesmente nós usarmos o verbo nobre se não tivermos atitude. É preciso pensarmos corretamente, com equilíbrio, é preciso vigiarmos o nosso verbo, mas também precisamos de atitude. É por isso que ele coloca na sequência que na atitude amparemos estes irmãos quanto seja possível. Então ele fala da necessidade do equilíbrio do nosso pensamento, o equilíbrio no nosso falar, o equilíbrio e também na firmeza das nossas atitudes, amparando esses irmãos de jornada em necessidades maiores do que a nossa. Ou seja, trazer esses irmãos no nosso pensamento, no nosso falar corretamente em relação a eles e também nas nossas atitudes, amparando efetivamente na medida das nossas capacidades. E aí Emmanuel encerra estas reflexões belíssimas acerca deste socorro da seguinte maneira: que em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é nosso dever maior. Então, estes irmãos que se encontram em necessidades maiores do que as nossas, então ele nos diz que em todo e qualquer processo de ação, fortalecer estes irmãos mais fracos do que nós, se eles se encontram desta forma, é nosso dever maior. Não estou me comportando na condição de uma pessoa boazinha, conforme muitos veem desta forma, aquele lá é quase que um santo. Não, é nosso dever auxiliar os nossos irmãos de jornada em condições de necessidades maiores do que as nossas. E aí ele encerra dizendo que à frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados aqui na vida, é preciso estender o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução e, segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós também. Então aqui, conforme ele nos fala, é preciso estender, abrir o nosso coração e também estender as nossas mãos para auxiliar estes nossos irmãos que se encontram desnorteados aqui na vida. E sem sombra de dúvida que nós não estamos em condições de julgar ninguém. Qual a nossa competência e autoridade para julgarmos os outros? Porque sem sombra de dúvida que nós também erramos.
Então, aqui, conforme nos diz acerca deste não julgar, nos diz o Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele nos diz da seguinte maneira sobre o julgamento que nós fazemos ainda de forma precipitada em relação aos outros, que julgar, medir e sentenciar os outros é não ter bom senso e racionalidade, pois na vida somente é válido e possível o auto-julgamento. Ou seja, aqui na vida somente é válido e possível, eu só tenho competência e autoridade para julgar a mim mesmo, ou seja, o auto-julgamento. Eu não tenho competência e nem autoridade, não tem valor nenhum o julgamento das outras criaturas, eu julgar as outras criaturas. Não tenho esta autoridade. Nem mesmo Jesus julgou ninguém, nem mesmo Deus julga. Deus não julga. Deus oferece oportunidade para a corrigenda. Deus não julga, Deus não castiga. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas a lei, ela é, de certa forma, infalível. Ela cobra exatamente aquilo que nós tenhamos feito e nos entrega também exatamente a nossa fatura, conforme Jesus nos disse, a cada um segundo as suas obras. E isto exatamente nesta lei divina, que entrega a cada um aquilo que é seu. Esta lei divina, infalível, ela não entrega um problema meu na sua porta, não entrega um problema meu para você resolver. O problema meu sou eu quem tenho que resolver, porque eu semeei aquela semente, sem sombra de dúvida, a colheita eu terei que fazer. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão, e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Até breve, meus irmãos e irmãs.